E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rico do Inculcar e nós vamos falar da linha do tempo da Reforma Protestante para você ensinar para o seu filho o que é a Reforma e por que ela aconteceu. E para isso nós temos essa linha do tempo com 4 eventos. Então, primeiro, Jesus morre na cruz pelos nossos pecados. Depois, a igreja começa e a palavra se espalha pelo mundo. A igreja se desvia da palavra de Deus e, consequentemente, de Cristo. E a reforma traz de volta a importância da Bíblia e a fé em Jesus. Então você tem essa linha do tempo, esse mapa, né, com esses eventos em ordem cronológica. Aí, para cada um dos eventos, nós temos um card e é onde eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro evento é muito importante para a gente entender o que foi a reforma e por que ela aconteceu, exatamente porque este evento inicial da igreja é o evento que foi, digamos assim, corrompido. Quando Jesus morreu na cruz e pagou o preço pelo nosso pecado, ele disse: está consumado. Isso quer dizer que ele cumpriu a sua missão de pagar o preço pelo pecado de todo aquele que crer nele. E por que ele teve que morrer na cruz? O pecado desagrada muito a Deus, muito mesmo. Porque ele nos criou para algo que o pecado tirou. Ou melhor, termos a imagem de Deus em nós. E Deus ficou muito irado contra os homens por causa do pecado. Os homens, eles eram inimigos de Deus. Os homens, eles eram então merecedores da ira de Deus. O pecado deveria ser punido. Só que Deus, na sua imensa misericórdia, no seu imenso amor, resolveu enviar o seu Filho Jesus para que ele pagasse então o preço pelos nossos pecados. Aí a igreja começa e ela vai então espalhando essa boa notícia do evangelho por todo o mundo. Então ela vai explicando que Jesus morreu, que a salvação é pela graça. Depois de ser salvo pela graça, nós vamos encontrar o nosso verdadeiro propósito de vida, o nosso verdadeiro estilo de vida. E aí nós arrependemos dos pecados, nos arrependemos do pecado e começamos a buscar viver o máximo possível pela palavra de Deus. Mas, veja bem, este esforço não é feito para obter a salvação, que nós já obtivemos, mas este esforço, ele é para que a gente cada vez mais tenha em nós a imagem de Deus. Através dessa obra de Jesus é possível ser restaurada a imagem de Deus em nós. Então é muito importante que essa foi a mensagem que fez a igreja crescer e se espalhar pelo mundo. Inclusive, fala para o seu filho, explique para o seu filho chegar aqui no Brasil. Chegaram os primeiros missionários, né, com essa mensagem de salvação daquilo que aconteceu lá no primeiro evento, que é a morte de Jesus e a sua ressurreição. Bom, o que aconteceu depois? A igreja foi avançando, a igreja foi crescendo, só que ela começou a perder a sua verdadeira finalidade: anunciar a salvação em Cristo pela graça, amar as pessoas, ajudá-las a deixar o pecado, ensinar a ler e estudar a Bíblia, orar e perdoar. Tudo isso foi sendo trocado por uma ideia que naquele tempo se chamava indulgência, ou melhor, as pessoas deveriam fazer alguma coisa para obter a salvação, mas aí o preço do pecado estava naquilo que o homem poderia fazer. E a igreja, então, ela se tornou quase que um comércio onde ela vendia a salvação. Só que aí, lembra lá do primeiro evento? Isso estava corrompendo totalmente a ideia de que seríamos salvos somente pela fé em Jesus. E aqui
dependendo da idade do seu filho, você pode ir um pouquinho mais fundo nas questões sobre a corrupção da igreja, a igreja católica, tudo que foi acontecendo e foi necessário, então, o próximo quadro, que é a reforma traz de volta a importância da Bíblia e a fé em Jesus. Tudo está baseado lá no primeiro evento, a morte de Jesus na cruz. Aí surgiu, então, um grande homem, Martinho Lutero. Ele era um bispo da Igreja Católica, um padre da Igreja Católica, um grande estudioso da palavra de Deus, um homem piedoso. E ele buscava, viver ali a palavra de Deus. E ele sabia que aquela história da indulgência, do que o homem poderia pagar, pelo pecado, isso aí estava fora, e tantas outras coisas, ele escreveu uma carta conhecida como as 95 Teses, onde ele vai confrontar essas mentiras, mas ele vai confrontar com a palavra de Deus. Não são ideias da cabeça dele, eu acho isso. Tudo que ele fez estava baseado na palavra de Deus. Lutero, com muita coragem, que veio da parte de Deus, coloca esta carta na porta de uma grande igreja da época e assim começa então a reforma protestante. Por quê? Porque ele protestou para que a igreja fosse reformada. E aí, cada vez mais, as pessoas começaram a entender que a igreja deveria mudar e de fato começou um novo momento, a igreja protestante, que somos nós, os evangélicos. Então, dali para frente, a igreja volta para a Bíblia e volta para a fé em Jesus Cristo. Depois que você contou essa breve história para os seus filhos, e aí vocês podem ir conversando, trocando ideias sobre cada um dos cards, mostrando ali a linha do tempo, você vai ler com ele o versículo Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. E você vai finalizar o devocional com essa passagem. Eu vou ler para a gente aqui, no meu Logos. Está aqui, ó. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. E aqui, ó, como dizem as Escrituras, está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, se você quiser consultar lá. E eu separei aqui uma função que eu gosto muito aqui no Logos, que é a comparação dos textos. E a NVT, que é a versão que eu uso pessoalmente, ela vai falar a respeito... Opa, cadê? Aqui. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. Depois a NVI vai usar o Evangelho. A NAA, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Agora, olha só a NTLH, que legal. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. A NTLH, ela meio que já explica, Mas é muito legal porque o que é ser considerado justo diante de Deus? É ser aceito por Deus. Deus, ele é tão santo que ele não aceita ninguém que tenha injustiça. Por isso, inclusive, que tem aqui a passagem que fala, pois não me envergonho do Evangelho, aqui a NVT está usando Boas Novas, a respeito de Cristo. Por quê? Sem o Evangelho, eu sou uma vergonha diante de Deus. Eu quero mostrar para vocês aqui um comentário do Carlos Osvaldo, saudoso Carlos Osvaldo, foi meu professor no seminário, infelizmente já partiu para o Senhor, mas deixou aqui para a gente aí essa grande obra, Foco e Desenvolvimento no Novo e no Antigo Testamento. Você quer estudar a Bíblia, você tem que ter esse livro, viu? Olha o que ele fala. A confiança de Paulo no poder do Evangelho para dar salvação por meio da fé, pela imputação da justiça divina, lhe dá coragem para proclamá-lo a judeus e gentios. O que ele está falando aqui é que exatamente porque a salvação
parte de Deus e é um movimento de Deus e somos salvos por causa de algo que Deus fez, ela poderia ser anunciada também para os gentios, não só para os judeus. Ele tem coragem de anunciar essa mensagem para os gentios, porque ele fala, o judeu que cumpre a lei, que vive debaixo da lei lá, ele também deveria ser salvo pela fé e não pela sua capacidade de cumprir a lei. O que a gente sabe que nenhum judeu, nem gentil, nem ninguém foi capaz de cumprir toda a lei, somente Jesus. Mas eu gostei dessa ênfase que o Carlos Oswaldo traz, porque ele vai falar de coragem, ou melhor, a coragem para Paulo anunciar está exatamente baseado naquilo que não depende do homem, mas depende totalmente de Deus. Sensacional, né? Bom, depois, aí tem aqui uma explicação, né? Então explique para a criança que sem o Evangelho de Jesus, nossa vida é uma vergonha diante de Deus. Por isso que Paulo diz, não se envergonha do Evangelho, boas novas a respeito de Cristo. E essa passagem vai mostrar que a salvação vem pela fé, que o justo vive pela fé e não por aquilo que ele pode fazer. E a fé naquilo que Jesus fez. E aí você vai orar com seus filhos e com a linha do tempo ele vai conseguir entender um pouquinho mais sobre a reforma protestante. Tem também os flashcards, você pode imprimir, recortar, e se o teu filho já escreve, já é alfabetizado, ele pode ir escrevendo enquanto você vai falando, e ele depois pode contar a história. Então você recorta e deixa ele contar. Olha, fala aqui do primeiro card. Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, depois a igreja começa a se espalhar, depois a igreja se desvia, a reforma traz de volta. Os flashcards dá para você fazer algo lúdico. Se o teu filho ainda não é alfabetizado, ele pode desenhar. Olha, desenha uma cruz ali no primeiro card. No segundo, desenha uma igreja, ou desenha alguém falando. Aqui no terceiro, desenha as moedinhas, né? Que é aquilo que tentava comprar. Lá no último, desenha a Bíblia, ou desenha uma carta. Então, isso aqui vai criar uma interação com o seu filho para ele entender cada momento e ele ganhar, então, essa noção sobre a reforma protestante. Este material é gratuito. A descrição do vídeo aí vai falar para você como que você pode obter ele gratuitamente. Isso aqui é um presente do Inculcar para você. E claro, curte esse vídeo, compartilha ele, segue o nosso canal. A nossa ideia é te abençoar com os materiais. E esse material específico aqui, a linha do tempo da reforma, ele serve tanto para você fazer em casa como na igreja. Eu mesmo vou fazer na minha casa com os meus filhos. E na nossa igreja nós vamos ter um dia especial para falar da reforma protestante. Darei esta aula para as crianças lá. Vai juntar a criançada, vai ser um dia especial. Então, se você é líder de ministério infantil, também pode usar ele na igreja. Mas, se você é pai e mãe, use ele em casa. Olha só, líder de ministério infantil pode usar. Pai e mãe, você não tem opção. Baixa e lembra que o Inculcar está aqui para treinar você, para preparar você. E então você ser o discipulador do seu filho. Você não precisa ser pastor, ser missionário, ser teólogo, ser seminarista, nada disso. Você só precisa acompanhar o Inculcar aqui, que a gente vai facilitar esse caminho para que você faça discípulos de Cristo aí na sua casa. Deus abençoe e paz do Senhor. Valeu.